Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com o roteamento. Decisão de encaminhamento do host. Nós temos aqui três tipos de destinos. Uma importante função da camada de rede é direcionar pacotes entre hosts. Um host deve enviar pacote para ele mesmo, para um host local, para um host remoto. Ora, para ele mesmo, se eu imaginar que esse computador quer fazer um ping nele mesmo, quer fazer um teste nele mesmo, ele pode usar o endereço 127.0.0.1 ou qualquer outro endereço desta rede, que é conhecido como interface de loopback. Esse teste é simples para verificar se a pilha de protocolos TCP/IP está funcional, instalada e funcional numa máquina. Tá? É um teste básico inicial. Ora, depois disso, você pode querer um host local. Se você observar aqui, de amarelo, nós temos dois segmentos de rede. Por que dois segmentos de rede? Porque tem um roteador, que é um dispositivo da camada 3 do modelo OSI, e que separa em redes lógicas, redes IP separadas. Então aqui eu tenho uma rede IP e aqui eu tenho uma outra rede IP. Muito bem, então o que é um host local? É um host que você quer pingar que está no mesmo segmento de rede que você. Está dentro do teu segmento local. Então isso aqui seria considerado um host local. E um host remoto é que está fora do teu segmento, está em outra rede. Então, isso aqui é um host remoto. Host local está no mesmo segmento de rede, host remoto está em outro segmento de rede. Funções do gateway padrão. Então, o gateway padrão é o dispositivo de rede capaz de rotear o tráfego para outras redes. Ele é quem encaminha o tráfego para fora de uma rede local. Isso ocorre quando o host de destino não está na rede local do host emissor. Então, o que ele faz aqui, o gateway padrão? Encaminha o tráfego para outras redes, tem um IP local no mesmo intervalo de endereço de outros hosts, pode encaminhar dados para dentro e para fora da rede. Então, vamos observar aqui o conceito de gateway padrão, o host padrão. Se você observar esse roteador, como eu falei aqui de amarelo, ele está aqui num segmento de rede e aqui estão outras redes, tem uma nuvem representando outras redes. Ora, se você quer fazer uma conexão, fazer alguma solicitação para um host local, você vai ficar limitado a este segmento de rede. É uma conexão direta. Mas se você quiser atingir qualquer outro dispositivo que esteja fora da tua rede local, você vai precisar sair da tua rede local. E a forma de você sair só tem uma, que é este caminho, que é passando por este roteador. Então, esta interface deste roteador, que faz parte desse segmento da tua rede, ele é o gateway padrão desta rede. É a porta de saída desta rede. Aqui, se a rede é 192.168.10.0/24, esse PC tem o endereço 10, ou seja, 192.168.10.10, e esse aqui 15, 192.168.10.15, esta interface, que é o gateway padrão dessa rede, por exemplo, aqui, ponto 1, vai ser o endereço 192.168.10.1. Poderia ser qualquer endereço livre. Ele optou pelo ser o primeiro endereço utilizável desta rede. Ok? Muito bem. Tabelas de roteamento do host. Tá? Todo equipamento, para enviar alguma informação, ele precisa da sua tabela de roteamento. Os próprios computadores, não são só os roteadores que têm tabela de roteamento. Em um host Windows, você pode exibir a tabela de roteamento usando route print ou, no caso, rota. Então aqui eu tenho netstat-r. Você vai ver aqui, IPv4 route table. E aqui ele vai mostrar a rede, a máscara, o gateway, a interface, a métrica. Três seções serão exibidas: a lista de interface, tabelas de rota IPv4, tabela de rotas IPv6. Decisão de encaminhamento do pacote do roteador. Se você observar aqui esse roteador, ele possui três redes diretamente conectadas. R1 tem três redes diretamente conectadas: 192.168.10.0, 192.168.11.0 e 209.165.200.224. R1 também tem duas redes remotas, as quais aprende de R2, a 10.1.1.0 e a 10.1.2.0. Então, quando o roteador recebe um pacote destinado a uma rede remota, ele precisa examinar a tabela de roteamento para determinar para onde encaminhar o pacote. A tabela de roteamento contém rotas diretamente conectadas. O que são rotas diretamente conectadas? Seguinte, se você colocar um roteador, fizer as conexões das redes
que estão diretamente conectadas, essas redes automaticamente subirão para a tabela de roteamento sem você fazer configuração alguma. Você vai fazer a configuração de colocar nessa interface 192.168.10.1 e dar o no shutdown. Nessa outra interface, você vai colocar o 92.168.11.1 e dar no shutdown. Aqui, está dizendo que é 225, você vai colocar o endereço IP 209.165.200.225, com evidentemente a máscara, e vai dar um no shutdown. Quando você fizer isso, essas três redes elas vão subir para a tabela de roteamento do roteador. E essas rotas são as diretamente conectadas. Toda rota diretamente conectada que se torna disponível, ou seja, tem o endereço IP e tal no shutdown, ou seja, configurou, ela vai subir para a tabela de roteamento. As rotas remotas, elas precisam ser aprendidas pelo roteador. Ou o administrador coloca essas rotas manualmente, ou ela aprende através de protocolos de roteamento, né? Ou seja, os roteadores vão conversar entre si, se for o caso do protocolo de roteamento, informando um ao outro sobre as redes que cada um conhece. O que é uma rota padrão? É para onde o pacote será enviado quando uma rota não existir na tabela de roteamento. Uma rota padrão é o seguinte, olha, eu quero atingir a rede 10.1.1.0. Ele vai verificar, é a 192.10.0? Não. É a 11? Não. É a 200? Não. Então, se tiver uma rota padrão, ele encaminha para o próximo salto, que no caso aqui vai ser o 226. Tabela de roteamento do roteador IPv4. Então, como é que a gente vê a tabela de roteamento de um dispositivo? Você vai dar o comando show IP route, né? Ele vai te mostrar aqui algumas informações. Primeirinha, o gateway de último recurso não está setado, ou seja, esse roteador não existe uma rota padrão, não existe um gateway de último recurso. Uma rota padrão, normalmente, dos 4 zeros, vai se tornar um default gateway aqui dessa rede. Bom, ele diz, olha, eu tenho duas redes que eu aprendi, a 10.1.1.0 e a 10.1.2.0, através do D. D, pessoal, é do protocolo de roteamento EIGRP. D é do dual, que é o processo pelo qual o IGRP troca informações de roteamento. Além do que foi aprendido através do EIGRP, que é um protocolo de roteamento, estão diretamente conectadas a 192.168.10.0 e a 192.168.11.0, que são as duas redes nesse roteador diretamente conectadas. Além dela, a 209.165.200.0 também, que é essa rede que está diretamente aqui conectada. Ok? Ele não mostrou aqui, mas está a 209.165.200.224/30. Muito bem. Entrada na tabela de roteamento conectadas diretamente, né? Aqui ele vai esmiuçar mais um pouquinho. Então, quando você dá um show IP route, ele mostra as informações conforme nós vimos anteriormente. O que é esse C aqui? C de diretamente conectada. O L é o link, é a interface, né? Então, se você observar aqui, a 10.1, que foi configurada com a 192.168.10.1 nesta interface, a rede conectada é 192.168.10.0/24 e o link, ou seja, a interface foi configurada com 192.168.10.1/32. 32 é porque é o IP cheio, é justamente o IP que foi configurado na interface. Está diretamente conectado e para chegar até essa rede deve encaminhar os pacotes pela Gigabit Ethernet 0/0. Ok? Compreensão de entradas para rotas remotas, né? Então, como eu falei, o D representa o EIGRP em função do dual, que é o processo, né, que roda no EIGRP para encontrar as redes remotas. 10.1.1.0/24 é a rede que é possível ser alcançada. 90, pessoal, é a métrica, é a distância administrativa. O que é a distância administrativa? É o grau de confiabilidade de uma rota. O EIGRP, as rotas encontradas pelo EIGRP, possui todas elas uma distância administrativa de 90. Ok? Isso é padronizado. Isso aí por exemplo, o ESPF é 110. Uma rede diretamente conectada é 1, né? É diretamente conectada. Então, isso é padronizado. Esse aqui, no caso, vai ser o que? A métrica, né? A métrica é um valor que é calculado pelo protocolo de roteamento e encontra um valor que especifica quão confiável de chegar até essa rota, juntamente com a distância administrativa. Via é por onde essa rede 10.1.1.0 pode ser alcançada, ou seja, via 209.165.200.226, ou seja, via dando um salto para cá. Como é que eu chego até 10.1.1.0? Dando um salto
para 209, 165, 200, 226. Né? Essa informação eu tenho aqui nesse quadro há 5 segundos que ela foi colocada. Tá? E muito bem, esse é o IP, mas eu saio por onde? Você vai sair pela serial 0/0/0. Ok? Então, aprendi pelo dual. Para atingir 10.110/24, eu tenho uma confiabilidade administrativa de 90 com a métrica deste valor. Vou sair dando um salto para 209, 165, 200, 226 através da interface serial 0/0/0. Ok? Muito bem. Endereço do próximo salto, né? A gente dá aqui um show IP route e você vai evidenciar justamente o que eu estava falando, 10.110 via 209, 165, 200, 226 a 5 segundos informados, saindo pela serial 0/0/0. Né? Então, o que ele diz aqui? Ó? Por exemplo, se um roteador 1 na figura à esquerda recebe um pacote destinado ao dispositivo na rede 10.110, ele enviará para o endereço do próximo salto 209, 165, 200, 226. Ele vai mandar para esta interface deste roteador e esse roteador vai dar o encaminhamento devido. Ok? Explicação da tabela de roteamento. Aqui eu tenho 3 redes aqui amarelas, né, conforme a gente conversou. Tá? A 10, a 11 e a rede 209, 165, 200, 224/30. Né? Aqui estão as 2 redes que foram aprendidas pelo dual. As 3 redes aprendidas diretamente conectadas, a 10, a 11 e a 209, 165, 200, 224. Né? E as 2 que foram aprendidas pelo dual estão aqui em cima. Enfim, foi o que nós vimos e comentamos anteriormente. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.